Olá, vizinho! Olá, vizinha! Olá, vizinho! Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças, às 3 da tarde. Somos a sua companhia. E então cá estamos, Luísa. Boa tarde. Boa tarde a tarde. todos que nos estão a ouvir. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima, para quem por acaso ainda não sabe. Para quem ainda não sabe o teu nome, Pois. ao fim de 3 anos. É porque não esteve atento. E tu quem é? Eu sou a Luísa. E você está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia entre as 3 e as 4:30 da tarde. E hoje o nosso tema, o tema que lhe vamos falar, é o Dia Mundial do Cinema. Estivemos a reger a orquestra agora, não foi, Fátima? Eu acho que não deve haver quase ninguém que não reconheça esta banda sonora de... É mesmo. Não é? É mesmo. Já É. toda a gente, com certeza, uma vez na vida foi ao cinema, não é? E ouviu. Ouviu em casa também. Pois, e ouviu. E a propósito então do cinema, concordam que existem alguns filmes que tratam de questões complexas, retratam a realidade de maneira crítica e fazem-nos refletir sobre determinado assunto, não? Tens razão, Fátima. E sabias que a 5 de novembro, é mesmo hoje, celebra-se anualmente o Dia Mundial do Cinema? Pois Pois sabia. por acaso sabia, não? Assim, só por acaso. Só por acaso. Só por acaso sabia. Mas, e já agora a propósito, ao cinema atribui-se o título de sétima arte, uma designação que foi dada pelo italiano Ricciotto Canudo na obra Manifesto das Sete Artes de 1912, sendo que as outras 6 artes são a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a poesia e a dança. O teatro não aparece aqui mencionado como forma independente de arte porque se considerou que o mesmo combina diversas linguagens artísticas existentes. E a palavra cinema pode ser definida como um movimento gravado, pois trata-se de uma abreviação de cinematógrafo. O termo cine, de origem grega, significa movimento, e o sufixo ágrafo, que tem o significado de gravar. E um dos fenómenos tecnológicos mais importantes da nossa história é realmente a capacidade da captação ou captura da imagem em movimento, isto é, da apreensão de imagens dinâmicas da realidade e não estáticas, como é o caso da fotografia, não A é? fotografia, sim. E a captura da imagem em movimento, como tu disseste, foi possível a partir de 1889 com a criação do cinetoscópio. É verdade, por William Dixon, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Este invento desta Cinetoscópio. e os modelos que o sucederam na década seguinte contribuíram para o desenvolvimento do cinema tal como o compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. E embora não seja claro onde realmente começou a história do cinema, a primeira exibição de um filme de curta-metragem aconteceu no Salão Grand Café, em Paris, a 28 de dezembro de 1895. Está quase a fazer anos, não é? É verdade. Nesta data, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos produtos do seu invento, ao qual chamaram cinematógrafo, e o invento causou impacto nos espectadores presentes e a notícia espalhou-se. É verdade, e em pouco tempo este conquistaria o mundo e faria nascer uma indústria multibilionária. As produções cinematográficas exercem forte influência sobre as emoções humanas, levando milhares de pessoas aos cinemas. É mais. Uma das principais ações do cinema é realmente a capacidade de fazer o espectador emocionar-se e refletir, e por isso o cinema é usado para tratar questões importantes que envolvem a nossa sociedade e resulta assim numa uma ferramenta muito poderosa para chegar às pessoas de maneira diferente.
E agora pergunto eu, que música é esta? Ora, esta música que passámos agora é do icónico filme Pulp Fiction, de 1994. É um grande filme do Quentin Tarantino, que é protagonizado pelo John Travolta e a Uma Thurman. E que tem aquela dança que toda a gente também se lembra, que é do Chuck Berry, You Never Can Tell, não é? Que eu às vezes também danço. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Há um bocado regemos a orquestra, agora dançamos. Pois, completamente. Mas quem é que resiste? Não é? Ninguém resiste. Eu não resisto, tu não resistes. Pronto. Eu espero que lá em casa também não resistas. Não tenham resistido. Mas bem, vamos continuar aqui o nosso tema e quem pensa, por acaso, que cinema e educação são duas coisas completamente distintas, para estar bem enganado. Ora, pois está. Porque tudo tem a ver uma coisa com a outra. E juntos, estas duas vertentes juntas, desenvolvem um papel extremamente importante na sociedade e no processo de aprendizagem. Tens razão, Fátima. E já falámos aqui também sobre a importância social do cinema, de como o cinema é uma importante fonte de reflexão social. Até mesmo histórias fictícias representam aspectos importantes da sociedade. Isso faz-nos perceber padrões de comportamentos imperceptíveis no dia-a-dia por estarmos, por vezes, muito imersos num certo modelo social. Sim, e a arte, em geral, muitas vezes desempenha esse papel de reproduzir a sociedade para que, vendo de fora, possamos notar as suas características e refletir sobre os seus valores. E, dessa forma, podemos desenvolver a nossa capacidade de pensar criticamente, que é uma coisa que parece que caiu em desuso, mas eu espero que volte, não é? Algumas vezes os filmes apresentam uma posição crítica e deixam a cargo do espectador pensar se concorda ou não. Outras vezes o objetivo é simplesmente expor de forma clara um problema social para que mais atenção lhe seja dada ou como forma de protesto. E o cinema também faz questão em exaltar os grandes feitos da humanidade. Nem tudo é sobre problemas e guerras. A beleza também é um tópico bastante abordado. E grandes descobertas e nomes importantes sempre têm espaço nas produções cinematográficas. Portanto, socialmente o cinema é importante para nos fazer olhar de frente à sociedade em que vivemos e perceber os seus aspectos negativos e positivos.
Mas voltando à questão do cinema versus educação, os filmes, por serem capazes de prender a atenção das pessoas de todas as idades, são muito eficazes quando o assunto realmente é a educação. Porque é muito mais fácil manter um aluno ou a pessoa focada num filme durante, por exemplo, 2 horas, do que numa aula expositiva com metade desse tempo. Está provado. Aliás, há muitos professores que passam filmes nas aulas sobre determinados temas que querem abordar. Às vezes corre bem, outras vezes não. Sim, mas realmente é fácil perceber que é muito mais fácil prender a atenção das pessoas claro. com o filme, uma história do uma que história. uma pessoa a falar. Por isso, storytelling. Não é? Exatamente, e isso acontece porque a receptividade ao ato de assistir um filme é grande. Tem um pressuposto de diversão e para as aulas tradicionais não há a mesma predisposição por parte Não sei dos porquê. alunos. Também não sei porquê. Mas se calhar há um estudo sobre isso. Um dia destes sabemos de ver. Acabemos de falar. Claro que simplesmente assistir a um filme não substitui uma aula. Portanto, parando a brincadeira que fizemos aqui. Claro. A intenção a se utilizar o cinema como aliado da educação é tornar os filmes como objetos de estudo para reflexões, principalmente históricas, culturais, sociais e políticas. É verdade, o psicólogo lá me deixaste um nome esquisito outra vez. Vygotsky, sim, que não é muito difícil. Não, vês? Não, é um nome estranho. Tu gostas é de protestar, mas que não acoro mal disposto. Olha, puxou, já vamos falar dele também. Ora, este Leve era uma figura muito leve. O Sr. Leve. O Sr. Leve era muito leve, não era pesado. Não era muito leve, a teoria dele não era assim muito leve, mas pronto. Mas faz sentido. Mas era uma figura muito importante no cenário educacional, porque ele defendia uma ideia construtivista acerca do processo de aprendizagem. Resumidamente, ele concluiu que o convívio social, o contacto com as pessoas e com a cultura é o que gera o conhecimento. Ora, estava certo. E não consegues discordar desta Pois teoria. Não é? Sendo assim, diz que a aprendizagem ocorre muito além do ambiente escolar e é um processo que se inicia bem antes do início da educação formal. E isso acontece porque desde que nascemos estamos em contacto constante com pessoas adultas que possuem ou devem possuir, ou espera-se que possuam, uma certa bagagem histórica e cultural. A vastidão de conteúdos cinematográficos faz com que tenhamos acesso aos mais diversos conteúdos do ponto de vista de vários países diferentes. Com o aparecimento da tecnologia, é possível ter contacto com a cultura do mundo inteiro através dos filmes, pois além de retratar características sociais de diferentes nacionalidades, reflete tendências culturais e específicas de cada país. Sendo assim, a nossa interação com os conteúdos culturais à nossa volta são de extrema importância para a educação. E, portanto, após todas estas reflexões que fizemos aqui, podemos perceber o profundo vínculo entre o cinema e a educação. As reflexões sociais e os factos históricos, principalmente, são materiais fornecidos pelos filmes que são muito preciosos para o ensino. Além disso, os filmes são uma expressão muito complexa de arte e, por isso, bastante eficazes para retratar a sociedade, que também é complexa, digamos, de passagem, não é? O cinema é capaz de expressar toda essa complexidade. É, portanto, um bom meio. E os filmes são capazes de desenvolver conhecimentos intrapessoais, também acrescente-se, e retratam muitas vezes personagens com várias camadas psicológicas que nos fazem refletir, quiçá, sobre nós mesmos. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the fly over the rain.
Parece que estou nas nuvens com esta música. Que é. É verdade. Quem é que não sabe quem é esta música? Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, do filme O Feiticeiro de Oz. Pois. Não é verdade? Parece tão fácil cantar, não é? Estamos Quem aqui a ouve? comentar, mas não é tão simples. Só que não. Só que não. Mas Então. falemos um pouco mais sobre a história do cinema, desde o início até aos nossos dias. O final do século XIX foi marcado por muitas inovações científicas e tecnológicas. Foi nesse contexto que visionários como os irmãos Lumière e Thomas Edison começaram a explorar a captura e a projeção de imagens em movimento, que até aí era tipo cinema estático. Não era cinema. Não era cinema, Era não tinha fotografia. movimento. É. Como já lhe dissemos, foi em 1895 que os irmãos Lumière apresentaram ao mundo o cinematógrafo, que era um aparelho capaz de projetar curtas-metragens em locais públicos. Esse momento emblemático marcou realmente o início oficial da sétima arte, e as primeiras projeções públicas rapidamente conquistaram a imaginação do público, como referimos. E à medida que a novidade se espalhava, surgiam cineastas pioneiros que experimentaram a narrativa visual. Georges Méliès, por exemplo, ficou conhecido pelos seus truques de ilusionismo e efeitos especiais em filmes como A Viagem à Lua, em 1902. A linguagem do cinema estava apenas a começar e a ser explorada. E as possibilidades pareciam infinitas. É verdade. Na primeira década do século XX, agora que já andámos um bocadinho mais para a frente no tempo, o cinema ainda era uma forma de arte essencialmente visual. Os filmes eram acompanhados por músicos ao vivo ou trilhas sonoras executadas em sincronia. E este período, conhecido particularmente como a Era do Cinema Mudo, testemunhou a ascensão de cineastas como D.W. Griffith, cujo épico é O Nascimento de uma Nação, de 1915, que revolucionou a narrativa cinematográfica. E o cinema mudo também viu o aparecimento de grandes comediantes como Charlie Chaplin e Buster Keaton, que dominavam as telas com a sua habilidade física e timing cómico. Títulos icónicos como Tempos Modernos, de 1936, e O General, de 1926, continuaram a ser admirados até hoje, mostrando como o silêncio pode ser uma linguagem universal e poderosa na sétima arte. E a transição do cinema sem som sincronizado para o falado, conhecido como os talkies, marcou uma revolução na forma como as histórias eram contadas. O primeiro filme com som totalmente sincronizado foi The Lights of New York, de Brian Foy, em 1928. A aceitação do som em Hollywood foi rápida, tanto que no final de 1929 quase todos os filmes já eram falados. É verdade, o clássico Citizen Kane, em 1941, do Orson Welles, demonstrou de maneira magistral o potencial narrativo do som, utilizando técnicas inovadoras de narrativa e cinematografia para contar a história de Charles Foster Kane. Este marco cinematográfico não apenas consolidou a importância do som no cinema, mas também influenciou toda uma geração de cineastas. Foi um marco. Os filmes como Psycho, 1960, do Alfred Hitchcock, aproveitaram o som para criar atmosferas tensas e assustadoras. Quem não se lembra daquela cena da casa de banho, do duche, que ele puxa a cortina. Uma coisa incrível. Ainda hoje, passados tantos anos, e depois houve uma versão jamais... E a sombra na cortina. Sei, tudo aquilo ainda arrepia. Não é? A trilha sonora icónica de Bernard Herrmann tornou-se realmente esta parte integrante da experiência do filme, demonstrando como o som podia ser uma ferramenta poderosa na construção de suspense e emoção. Esta era também viu o desenvolvimento de técnicas de mistura e gravação que aprimoraram a qualidade e a imersão sonora nos filmes, elevando a experiência cinematográfica. Mas há um aspecto importante que não podemos deixar de referir: o papel de atores e atrizes no cinema falado. Na era do cinema mudo, a comunicação entre personagens e público era predominantemente baseada na expressão física e gestual. Com a transição para o cinema falado, os atores enfrentaram um novo desafio. Além de trabalhar uma nova linguagem corporal menos expressiva, precisavam desenvolver habilidades vocais para transmitir emoções e diálogos de forma envolvente. Essa mudança trouxe consigo desafios significativos para os atores, incluindo nomes renomados como John Gilbert e Norma Talmadge, que não conseguiram alcançar o mesmo prestígio neste novo formato.
cada detalhe, desde o tom de voz até à postura diante das câmaras, passou a ser minuciosamente avaliado para atender aos novos requisitos, e atrizes como Clara Bow e Greta Garbo conseguiram bem adaptar-se. Sim, mas muitos outros, como estes que mencionámos, não conseguiram. Porque realmente era muito diferente a forma como é que eu ia dizer, de atuar, não é? Sim, depois imaginem, eles usavam, como nós dissemos aqui, muita linguagem, expressão corporal. Depois imagina, vais falar, mas também com a expressão corporal parece ali um palhacito. Bonequinhos não é? animados, Bonecos animados, também não podia não ser. dava. E até o timbre de voz. Sim, claro. Porque havia, enfim, atores e atrizes do cinema mudo que tinham muito sucesso, mas porque estavam caladinhos. Exatamente, não, mas é mesmo. Porque depois, quando fizeram provas para o cinema sonoro, as vozes eram horríveis e ninguém conseguia suportar, nem mais. Porque tu não conseguias até conciliar aquela voz com aquela. Tão estranha com a imagem que tu tinhas da personagem, sim. Da personagem e da própria atriz. Sim, sim. Porque às vezes tinha umas vozinhas. Então, mas a escada das cores, não é? É outro marco muito importante no cinema e marca realmente um ponto de inflexão na história da sétima arte. No início do século XX, os filmes eram predominantemente a preto e branco, refletindo a tecnologia da época, não é? Que estava na época. No entanto, com o desenvolvimento de novos processos de coloração, como o Technicolor. Havia umas televisões que diziam Technicolor. Technicolor, porque por isso é que eu fiz aqui uma. Technicolor era assim. Por isso é que deste ênfase. Era assim uma coisa completamente inovadora. Technicolor. Em Technicolor. Eu não sei, claro que não me lembro, tu não, também não, mas aqueles cartazes de cinema enormes, aquelas lonas que se pintavam, embaixo tinham assim diziam em Technicolor. Era uma coisa muito à frente. Muito à frente, muito importante, muito inovadora. E realmente com isto tudo a paleta do cinema expandiu-se, trazendo uma nova dimensão à narrativa visual. Filmes icónicos como O Mágico de Oz, que já falámos, de 1939, e Tudo o Vento Levou, 1939, que é outro grande filme. Cativaram o público com os seus diálogos vibrantes e os figurinos deslumbrantes. A introdução das cores não apenas enriqueceu a estética cinematográfica, mas também abriu novas possibilidades criativas para cineastas que exploraram e aprofundaram esta vertente emocional das histórias contadas na tela, em Technicolor.
Tem esta música de onde? Bom, esta música diz-me tu. Isto é mesmo assustador. Então, isto é do grande filme de 1978, o Halloween. E nós estávamos a ouvir esta música, estávamos a falar de um outro que também tinha ali uma trilha sonora assustadora, que era do Tubarão, filme é original. Não é, que era aquele bocadinho em que tu sabias que vinha lá o tubarão. E estavas e aquilo começava mais crescendo. Aquilo era uma coisa. Havia filmes assim. Sabes que eu, quando era adolescente, gostava muito de ver filmes de terror. Era? Não, mas com os amigos todos. Ah, apagávamos bom. as luzes, que mas ficávamos estava ali em grupo e tal, na galhofa. e tal, na tudo bem. galhofa, tudo, porque era sempre um. Pronto, Era uma brincadeira. uma brincadeira. Mas A fartávamos de desconstruir o medo. Depois, olha, nunca achei grande piada. E hoje em dia era incapaz achas de ir piada? era incapaz de ir ao cinema ver um filme de terror. Gosto muito de thrillers e isso, mas terror, não. Sim, até não porque às acho- vezes já os temas não têm muito Não pés acho e grande cabeça, piada. não sei. Mas aquele do tubarão, estávamos aqui a comentar que eu me lembrava quando fui ver esse filme e que fiquei com tanto medo que percebi o que é que as pessoas queriam dizer quando tenho as pernas a tremer de medo, os joelhos falham. Tu ficaste mesmo a tremer dos Não, joelhos. completamente. E estava aqui a dizer em que cinema é que fui ver, que foi no Éden. que tem aquela escadaria, hoje aquilo é um hotel, mas tem aquela escadaria até ao passeio. E eu não conseguia descer. Nem te porque consegues lembrar como é que chegaste até ao final. Não, os da meus escadaria. joelhinhos falhavam completamente. Depois, no caminho para casa, e eu, naquela altura, nem sequer era casada ainda com o meu marido, e eu ia caladinha, que eu acho que nem respirava com o medo que eu tinha. Ele achou estranho. Não, ele deve ter achado que eu não estava bem, não é? E então estendeu assim o braço por trás de Para te mim fazer para assim me um confortar. carinho. Eu mandei um salto que tu não tens noção, para eu ir aterrorizada com aquele filme. Enfim, mas isto É só o quer efeito dizer dos que filmes de terror. ele estava bem feito, não é? Estava mesmo pois. para assustar. Ora, voltando aqui ao nosso tema, a primeira metade do século XX testemunhou uma efervescência criativa no mundo do cinema, com movimentos que deixaram uma marca na história da arte cinematográfica. O expressionismo alemão, por exemplo, mergulhou nas profundezas da psique humana com filmes como Nosferatu, em 1922, de F.W. Murnau, que explorou os terrores do subconsciente de forma visceral e intensa. Mas França também desempenhou um papel crucial na evolução do cinema com a Nouvelle Vague, um movimento que desafiou as convenções narrativas e técnicas. Filmes como Os Incompreendidos, de 1959, de François Truffaut, e Acossado, de 1960, de Jean-Luc Godard, romperam com as estruturas tradicionais, influenciando gerações de cineastas em todo o mundo. O neorrealismo italiano, liderado por diretores como Roberto Rossellini, O grande Rossellini. Federico Fellini, O grande Fellini, não é? trouxe uma abordagem crua e autêntica à narrativa, muitas vezes utilizando atores não profissionais e cenários naturais. O resultado foram filmes como Bicicletas de Belleville, em 1948, que captaram a essência da vida cotidiana de forma poética e comovente. Com a chegada do século XXI, trouxe novos avanços tecnológicos, não é? Que revolucionaram a produção cinematográfica. A digitalização permitiu uma maior acessibilidade à criação de filmes, democratizando a arte e abrindo portas para uma nova geração de cineastas independentes. Filmes como A Fita Branca, de 2009, de Michael Haneke, e A Rede Social, de 2010, de David Fincher, são exemplos de como a tecnologia digital pode ser utilizada de forma inovadora na narrativa. Além disso, o aparecimento das plataformas de streaming como a Netflix, a Amazon Prime e a Disney Plus transformaram a maneira como consumimos conteúdo audiovisual. Séries e filmes estão agora disponíveis instantaneamente, desafiando o modelo tradicional de distribuição de cinema e proporcionando uma experiência personalizada ao espectador. Tu gostas mais de ir ao cinema ou de ver em casa? Eu ainda gosto mais de ir ao cinema. Eu também, mas é muito caro. Pois, Hoje em dia. pronto, mas a envolvência da sala de cinema É muito diferente. é muito diferente. Mas eu acho que as novas gerações já não têm esta vivência e, portanto, não têm esta percepção. E realmente é muito mais cómodo. Estar em casa. Não, e repara, e se calhar hoje em dia tu vês pessoas com aparelhos de televisão, não é? Gigantes. Gigantes. Quase que parece que estás ali num cinema e com um sistema de áudio completamente. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma. Olha, volto. Eu, por exemplo, adoro as Missões Impossíveis. Vou sempre ver ao cinema.
cinema, sou incapaz de ver em casa. Pronto, Porque porque aquilo não é a é- mesma coisa. Volta àquela coisa, aquele dia em que eu fui ver noite, que eu fui ver o Tubarão. Há uma cena que é. Uma cena, estás tão moderna, Fátima. Há uma cena do filme. Há uma cena do filme, há uma cena do filme que é filmada debaixo de água, não é? Porque o mergulhador vai lá e tal, porque há um barco abandonado ali. E depois é sempre as coisas mais assustadoras. É sempre no escuro, é sempre de noite. É como em casa. Porquê é que não acendem as luzes? Mas que coisa, pronto. Então, ele mergulha, porque está lá o barco abandonado, está a ver e não sei o quê, começa aquela música, sabes, vai aparecer o tubarão e tal, mas antes disso, ele aproxima-se do casco do barco sim. submerso, e tu vês um buraco. E depois ele mete assim a mão e vem com um dente de tubarão que estava preso lá, porque o tubarão, aquele monstro, não é? Que tinha dado uma dentada no casco, tinha desfeito aquilo tudo. E tu já estás aterrorizado porque já sabes que vai aparecer o tubarão por causa da tal música. E de repente aparece qualquer coisa Que não é o tubarão. Não. E naquele momento tu nem sabes muito bem o que é. E a banda sonora, não é? Que incentiva o teu medo e que depois se percebe que é um dos tripulantes que ficou ali dentro e que está lá dentro e que quando ele mexe, não sei, ele aparece. Tu acreditas que o cinema estava cheio, lembro perfeitamente que não havia lugares vagos. No momento em que aparece aquela cena que tu não percebes bem o que é, tu sabes que é qualquer coisa aterradora. Toda a gente saltou. Não, toda a gente saltou e diz: bem, que é uma coisa que tu em casa não tens esta envolvência, não é? É verdade. Não é bem a mesma coisa, mas isto, enfim, são épocas. Hoje em dia é mais fácil ver na Netflix. Netflix, é verdade. E pronto, e é assim. E realmente a indústria cinematográfica está em constante evolução, com novos movimentos, tendências que moldam o cenário global do cinema. E do nascimento do cinema de autor ao boom dos filmes de super-heróis, como os da Marvel. É por verdade, exemplo, é verdade. não é? A sétima arte continua a reinventar-se, mantendo-se como uma das formas mais poderosas de expressão artística na nossa sociedade, não há dúvida. Mesmo com as Netflix, não. Cinema é cinema. Cinema é cinema. Thought I could protect you from paying for my sins. And I've been walking this earth long enough that that's been living this life so patient till I see you again. It's what we're facing.
estávamos aqui a ouvir esta música, estávamos a dizer realmente esta banda sonora numa sala de cinema. É potente. Pá, isto faz vibrar tudo cá dentro, não é? É verdade. E era uma banda sonora de que filme? Ora, era do Avatar. Chama-se Nothing Is Lost e são os The Weeknd que. O The Weeknd, acho eu, ele é só um, não é? Pois. Que canta. Pronto, mas realmente as bandas sonoras têm fazem muita diferença Sim. na qualidade do filme, do impacto que o filme tem. não é? Até porque tu depois associas sempre, não é? Ao filme, a música. E agora temos curiosidades, não é? Curiosidades sobre cinema. Fátima? Curiosidades sobre cinema. Então, qual é a primeira? Olha, a primeira é que o filme com maior receita do cinema Foi exatamente o Avatar, de James Cameron, que arrecadou 2,92 bilhões de dólares. US dólares. dólares. É muita dólar. É muito dinheiro. O sucesso de Divertidamente 2 foi uma surpresa para os estúdios da Pixar, ainda em cartaz e com mais de 1,6 bilhões em bilheteira também. E este já é um filme muito mais recente, não é? Sim. Já é uma outra abordagem diferente de como fazer cinema. E agora os mais vistos. E agora os mais vistos. E agora, os mais vistos em todo o mundo. Em primeiro. Em todo o mundo. Em todo o mundo. E arredores. E arredores. O primeiro. Desconfio que pode ser o Avatar de 2009. Em segundo lugar temos Os Vingadores Ultimato, também de 2019. Em terceiro lugar, outra vez o Avatar, O Caminho da Água, de 2022. Em quarto, o Titanic, 1997. Em quinto lugar, Star Wars, O Despertar da Força, May the Force be with you, de 2015. Sexto lugar, mais uma vez, Os Vingadores, A Guerra Infinita, de 2018. E em sétimo lugar, O Homem-Aranha, Sem Volta à Casa, de 2021. A escola de cinema mais antiga fica em Moscovo e chama-se Instituto Estadual de Cinematografia da União. Quando foi fundada em 1919 pelo diretor de cinema Vladimir Gardin. Agora chama-se Universidade Estatal Russa de Cinematografia. Não é muito diferente. Não. Mas pronto. Os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo e patentearam-no em 1895. Era um dispositivo que servia como câmara e projetor e foi assim que eles rodaram o seu primeiro filme, La Sortie des Ouvrières des Usines Lumière à Lyon-Montplaisir. Ou seja, os trabalhadores da chã da fábrica Lumière em Lyon-Montplaisir. Becky Sharp, Feira da Vaidade, dirigido por Robin Mamoulian e estrelado por Miriam Hopkins, foi o primeiro filme colorido lançado em 1935. E para os fãs do género, sabem qual foi o primeiro filme de terror da história? Chamava-se Le Manoir du Diable, A Casa do Diabo. E foi dirigido por Georges Méliès e lançado em 1896. Estás a ver? Já metiam medo nesta altura no cinema. Começaram a meter medo nessa altura no cinema. Os prémios de cinema mais antigos, adivinha? And the Oscar goes to... I want to thank to my mother and to my cat. A primeira cerimónia foi realizada em 16 de maio de 1929 no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles. É verdade, a primeira estrela canina da história chamava-se Blair, embora o seu nome artístico fosse Rover, e estrelou O Resgate de Rover. Pois, porque isto de fazer filmes com animais também já é muito antigo. Sim, também já vem dar muito Lembras-te tempo. da Lassie? Lembro-me, ainda não me lembro. E qual era aquele outro? Aquele agora mais recente que era aquele cão detetive. O Bolt. Não, o cão detetive, não. O Rex. O Rex. Isso era exatamente, era da série televisiva. Acho que tanta gente já não sabe se aquilo é é como aquele japonês que anda vestido de cão, porque o cão, enfim, tem ali um nível de inteligência tal que tu, ou pelo menos no filme parece, comparando com o nível, enfim, com aquilo que tu entendes como inteligência nos humanos, que tu às tantas dizes, não pode ser um cão normal. Se calhar é o japonês que anda ali vestido de cão e enganaram o pessoal. Mas não. E mais, depois dos Oscars, não é? E da estrela canina, que já vos falámos, vamos falar-vos sobre. Por acaso sabiam qual era a sequência mais longa da história do cinema para estar num filme chamado Victoria? E é um filme de
imaginem, 134 minutos, rodado inteiramente de uma só vez. Percebeu bem? Ouviu bem? Foi filmado em Berlim, imaginem, das 4 da manhã até ao amanhecer. Olha, estás a ver? Maluquice, Tudo completo, compactado. não é? A claquete. Sabes o que é a claquete? Claquete. Ação. Ação. Foi inventada por Frank W. Thrank, um cineasta australiano. E porquê? Porque ele estava à procura de um elemento que tivesse maior funcionalidade do que as lousas que eram usadas naquela época. Se também se batessem com a luz a partir. Também partiam. Nenhuma. Pronto. O som característico da claquete também marcou o momento exato em que a gravação começou. Mas mais uma vez uma casualidade, não é? É verdade, que acontece. Os e grandes depois fica. inventos às vezes são por casualidade. Não estávamos à procura disto, mas encontramos. Encontramos. E o primeiro filme de animação a ganhar o Oscar de melhor animação foi A Viagem de Chihiro, Sen to Chihiro no Kamikakushi, no seu nome original. Que bem que tu falas. Eu falo japonês. Japonês. Arigato. Já percebi. Wasabi. Wasabi. Pronto, e podia continuar aqui, não é? Mas não. Pronto, este... Sayonara. Sushi. Nosso... Os nossos ouvintes que nos desculpem, mas isto. Pronto, isto é o adiantado da hora, não é? Pronto, enfim. Mas esqueci-me ainda de dizer aqui uma coisa sobre o Santo Chihiro no Kamikakushi, que é o nome original, e este filme é de 2013. Ou já tinha dito, se calhar estou-me a repetir. Não sei. tinhas, só tinhas mesmo falado. Ah, bom. E dito essas Podia ter palavras. sido abductada aqui de repente para uma nave e depois voltei e perdi a noção do tempo. Ora, e quanto a intervalos entre sequelas? É comum queixar-nos do período de tempo que existe entre as sequelas, não é? 2 ou 3 anos parecem eternidades. Mas estão longe de atingir o recorde do Feiticeiro de Oz. Sim, então. Porque depois de Wizard of Oz, com Judy Garland no papel de Dorothy, lançado em 1939, os fãs do universo mágico de Lehman Frankbaum tiveram de esperar 46 anos. Alguns morreram entretanto, não? Pois. Alguns finaram-se. Não, é porque eles tanto esperaram, É verdade. olha. Até poderem assistir à versão de Return to Oz, a versão portuguesa, O Mundo Fantástico de Oz. O tempo de espera está inclusive no livro do Guinness. Vê lá Pois, tu bem. imagina. Há quem, olha, quem espera desespera. Olha, vou morrer que já não estou para isto, não é? Depois tiveram que E depois assistir pronto. lá de cima do céu. E depois há outros que quem espera sempre alcança e pronto, foi o que aconteceu. Velhinhos, já com aparelhos conseguiram ver. auditivos e tal, foram com as canadianas, mas conseguiram.
Pronto. E esta música ninguém conhece. Não. Ninguém Por isso tu conhece. vais ter que dizer qual é. Pois não. Porque há aqui Ninguém pessoas conhece. a pensar, mas isto diz-me qualquer coisa, mas não estou a ver. Pois isto é o tema, a banda sonora do filme Indiana Jones. O grande Indiana Jones, que também, É verdade, também foi uma sequela, altura. foi num 3, não foi? eu acho que Não sim, me engano. era. Como é que era? Os Salteadores da Arca Perdida, o... Ai, E agora de repente tens que ir perguntar ao Google, queres ver? sim, e o último era com o pai, lembras-te? Sim, sim. Era com o pai dele, sim, que aparecia. Que também era um arqueólogo Sim, fora sim, do foi. comum, fora da caixa, não é? É verdade, é Porque verdade. nunca se percebia muito bem se ele era bem arqueólogo ou se andava ali a roubar uns tesouros e tal. Eu gostava bem do mas Harrison era muito Ford, do aventureiro. ator. Harrison Ford, sim, sim. Não, Agora já está velhote. E também gostava do que fez do pai, do Sean Connery. Também já- Pois. Está um bocadinho mais velhote ainda. Não, já morreu. Por isso está muito mais velhote. Está a fazer torrão. Disparate. Isto hoje está. Isto é o cinema, o cinema tem que nos dar. Não sabes o que é? É porque não temos convidados, não impõe Pois ordem é, aqui na pois coisa. é, Estamos pois aqui é. só as duas. Pronto, Isto e depois vai, pronto, é só disparate. descamba completamente. Vamos lá, compenetrem-se. Então, o filme mais caro de sempre, vamos já dizer qual é. Numa época em que estamos habituados às grandes produções de Hollywood, é normal encontrarmos filmes com orçamentos astronómicos. No entanto, Cleópatra, de 1963, protagonizado pela grande Elizabeth Taylor, continua a ser considerado como o filme mais caro de sempre. Ao todo, foram necessários 44 milhões de dólares, que ajustados aos níveis de inflação de hoje seriam o equivalente a, pasme-se, mais de 300 milhões de dólares. Num filme. Jesus, Num num filme. filme. É verdade. Olha, e o filme com mais figurantes, o recorde no que diz respeito ao número de figurantes, pertence ao filme Gandhi, o filme de 1982, que arrebatou os Oscars com 8 vitórias e mais 3 nomeações, continua ainda na dianteira. Ninguém conseguiu ultrapassar tanto figurante. O motivo são as 300 mil pessoas que Muita aceitaram pessoa, é muita fazer... pessoa, 300 muita pessoa. que aceitaram fazer parte do filme, que mostra a história do líder da independência não violento, Mohandas Karamchand Gandhi. Mas o maior set de filmagens alguma vez construído pertence ao icónico filme do Alfred Hitchcock, A Janela Indiscreta. Durante as gravações que decorreram em local fechado, foi construído um bairro inteiro. No filme vemos a história de um homem de cadeira de rodas que tem o hábito de espiar os vizinhos e que está convencido que um deles cometeu um assassinato. Lembro-me bem desse filme também. Ora, em 2013, The Great Train Robbery recebia uma nova versão numa minissérie televisiva, mas esta estava longe de ser a primeira adaptação do clássico do cinema. O filme conta as peripécias de um assalto a um comboio e era originalmente uma curta-metragem, lançada em 1903. Um ano depois, o filme foi novamente adaptado, também numa curta-metragem, com o mesmo nome. E este foi o primeiro remake cinematográfico da história. Mas voltamos agora aqui aos filmes com animais. Já falámos já um bocado, não é? São um verdadeiro fenómeno de popularidade, quer entre os miúdos, quer entre os mais caragudos. E isto porque, posto esta afirmação que ninguém contesta, não é? Que são realmente um êxito os filmes onde entram animais, importa realmente dizer que o recorde para o filme com mais bicharada foi estabelecido em 1956 em A Volta ao Mundo em 80 dias, que realizado pelo Michael Anderson e o John Farrell, e ao todo, nas filmagens, foram utilizados 8.552 animais. Ui, tanto animal. É muita bicharada. É muita bicharada, é verdade. E agora falemos do maior fracasso de bilheteira. Também há. Também há. Apesar do grande investimento na produção e publicidade, nem todos os filmes conseguem a proeza de ser sucessos de bilheteira, não é verdade? Pelo contrário, muitos falham redondamente o objetivo. Foi o caso de As Portas do Céu, em inglês Heaven's Gate, de 1980. A obra cinematográfica custou 44 milhões de dólares, que corresponderiam a 100 milhões atuais, mas apenas lucrou 1,5 milhões, ou seja, feitas as contas, o prejuízo rondou os 97%. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Para os investidores não valeu a pena. Mas se alguns filmes de alto custo fracassam, o oposto também acontece. Até à data, o filme mais bem sucedido da história em termos de custo produção de bilheteira, o custo de produção, aliás, o custo de produção bilheteira, portanto, receita de bilheteira, foi
Não imaginas. O projeto Blair Witch, de 1999. A obra do género mistério e terror teve um custo de apenas $25.000. Puxa. Pouco foi baratinho. Baratíssimo. No entanto, o sucesso foi tal que o filme foi capaz de render $148 milhões. E o recorde para... Vamos continuar com Vamos as continuar, coisas, sim, vamos curiosidades. Não com as sais curiosidades. desta hoje, mas pronto. Ainda há aqui mais umas coisas giras para dizer, sim. É verdade, o recorde para maior número de câmaras utilizadas numa só sequência de imagens pertence ao icónico filme Ben-Hur. Está na altura de descongelar. Estamos a chegar ao Natal. É verdade, vai aí aparecer, vai. Vamos É como a Mariah Carey. Mariah Carey, o Ben-Hur. Ben-Hur. Não é? Qual é o outro? Há mais uns 10 Os mandamentos. 10 mandamentos. Sim. O sempre. sozinho em casa que sai E sempre. o sozinho em casa. Sozinho em casa no Natal. Um, a dois, a três. São os que estão no congelador e que a malta Sempre. descongela nesta Descongela altura. nesta altura, é verdade. Ora, mas falando do Ben-Hur, ao todo, no filme de 1959, foram utilizadas 48 câmaras para filmar as cenas da Batalha Naval, onde o escravo volta a tornar-se livre. O clássico do cinema venceu 11 Oscars e foi realizado por William Wyler e protagonizado por Charlton Heston. É, claro. O grande Charlton Heston, que também já morreu. E foi aqui no Ben-Hur que nós tivemos um ator português, Foi? Isso o não Salvação sabia. Barreto. Foi a cavalo. A cavalo? Foi. A cavalo. Bom, Estava a cavalo. estava. Neste mesmo filme. Sim, neste mesmo filme. Também Foi no meio português. daqueles figurantes É todos a verdade. gente nem descobriu, não é? Mas é interessante. É uma curiosidade. É um apontamento. É um apontamento de curiosidade, sim, senhor, a respeito deste filme. Bem, mas agora falemos do maior número de takes para uma cena. Claquete, ação. Só que às vezes não. Só que às vezes não. Lembrando. Olha, imagina se eram lousas, não é? A quantidade de lousas que a malta partiam. partia. Então, o processo de gravação de uma só cena realmente pode levar horas ou até mesmo dias. Em City Lights, ou Luzes da Cidade, em português, o Charlie Chaplin precisou, imaginem, 342 takes para gravar uma cena. Ui. O filme mudo de 1931 é uma comédia romântica e contava com o próprio Charlie Chaplin no papel de ator, realizador e argumentista. Pronto, mas também estava tudo em casa, não é? Como Pois, ele fazia tudo. mas não olha, imaginas que um ator como o Charlie Chaplin sim, precisava 342 vezes. O que é que para haveria fazer- para mudar? mudar. É verdade. Eu acho que ele era um E no bocadinho cinema obsessivo, mudo. não? É que nem estás a falar de uma fala. Às vezes podes te enganar, não é? No... Não sei, eu acho que o Chaplin se calhar era um bocadinho obsessivo, não Pois. sei, mas pronto. Eram muito Enfim. picuinhas. Picuinhas. Ora, do cinema mudo, passamos para o cinema falado. E o diálogo, que necessitou de maior número de takes para ser gravado, pertence à obra cinematográfica de 1980, The Shining. Lembras-te também? Foi outro filme que eu vi de terror. Isso Jack também- Nicholson. Também No não centro- era nada assustador, Não, não, não. Aquelas e duas não tinha- gêmeas cheias de não, sangue. E não tinha quase sangue nenhum aquele filme também. Não. No centro da cena estava a atriz Shelley Duvall, que também já morreu, que dava corpo a Wendy Torrance, uma das personagens principais do filme de terror realizado por Stanley Kubrick. Claro, Mas tinha o Stanley que ter- Kubrick tinha que ter era muito, sempre. pronto, muito sangue. Muito sangue. Exato, exato. É. Mas a primeira projeção no lugar público é da autoria dos pais da sétima arte, os irmãos Lumière. Estávamos então, como já vos falámos, em 1895, naquela que é a primeira sala de cinema do mundo, o Eden, aberto até aos dias de hoje. Ainda continua a funcionar, o que é extraordinário. Apesar da exibição, alguns especialistas atribuem a fundação do cinema a uma exibição na cave do Grand Café de Paris, altura em que foi divulgado o tal cinematógrafo. E os primeiros filmes eram apresentados em cafés ou salas de espetáculos generalistas. A primeira sala de cinema construída especificamente para esse propósito chamava-se Cinema Omnia Pâté, em Montmartre. Estávamos então no ano de 1906. E a sala de cinema comercial mais pequena do mundo tem uma lotação de 25 lugares e localiza-se em Miramar, um bairro de Havana, capital de Cuba. O cinema... Sim, não é Miramar ali em cima, o nosso Miramar. Não era este Miramar, ao pé de é o Espinho. Miramar, precisamente o original é em Cuba. E já viste como é pequenina, não é? E 25 lugares. Sim, 5 lugares. Mas este cinema, que é um conjunto de várias salas, que é o mais pequeno do planeta, pode ser encontrado. Este da Havana tem os tais 25 lugares, mas
O conjunto de salas mais pequeno do planeta pode ser encontrado em Reykjavik, na Islândia. Ao todo, são 6 salas, sendo que cada uma delas possui apenas uma lotação de 17 lugares. Isto é que é uma projeção intimista. Exatamente. Olha, Vai uma família e enche a sala. Enche a sala. Bom, a minha não dava. Tinha que ser 2 salas. Não. 2 não, 3 ou 4. Credo. Então lutavas o cinema Pois, já inteiro. Já viste? E o filme que esteve mais tempo nos cinemas foi Emmanuel, um filme de Just Jackin que chocou ao mundo graças às cenas eróticas que retratam o processo de descoberta sexual de um diplomata francês em Bangkok. A polémica não afastou a obra dos cinemas e em Paris o filme esteve nas salas durante mais de 10 anos, desde 1974 a 1985. Mas não perdes por esperar, porque no ano de 1919 o Anfiteatro Oval de Ohio recebeu aquela que é a maior audiência de sempre num filme. Na tela estava Boots, o filme mudo de D.W. Griffith, que contava com a participação de Dorothy Gish. Ao todo foram 110 mil pessoas. Olha, estás Só, a ver? só. E o combate de boxe ficcionado entre Rocky Marciano e Muhammad Ali foi o filme que esteve menos tempo em exibição. Foi lançado em 1970 e o filme, chamado The Super Fight, foi exibido apenas uma vez. Depois da exibição, a cópia da obra cinematográfica foi queimada. Não existe já. Não. Acabou-se. Quer voltar a ver? Não pode. Não. Quer voltar a ver? Não. Não. O CNN Center de Atlanta, nos Estados Unidos da América, distingue-se como o único cinema do mundo que mantém sempre o mesmo filme no cartaz. Trata-se de E Tudo o Vento Levou, ou Gone with the Wind, em inglês, na versão original, que é de 1939 e que é exibido todos os dias, 2 vezes por dia. Caramba, estás a ver? E será que ainda há gente a A ver? ver, exatamente. Será que Calhar ainda tem não é? público para isso? Quem é que ainda não viu? É verdade. Devem ter uma população elevada. Devem ter. Se calhar fazem excursões também de outros estados. De outros estados para ir lá ver o filme. Mas não Só sei. pode. Estou a tentar encontrar aqui uma justificação, porque realmente. Sim, 2 vezes ao dia. 2 vezes Podia ao ser dia. uma vez por semana. Mas é todos os dias, 2 vezes ao dia. Epá, e estes anos todos? Pois. Credo. É verdade. Os Olha, americanos são um povo muito diferente. muito Diferente. diferente. Pronto. Tens razão. South Park, Bigger, Longer and Uncut, escrito e realizado por Trey Parker, tem o recorde de filme com mais palavrões. Ao longo do filme, lançado em 1999, são ditos nada mais, nada menos do que 399 palavrões. Não são 400. Falta-lhe ali o último. falta um. 399. Isto tendo em conta que a duração de South Park é de apenas 81 minutos, estás a ver? Nem 1h30. Contas feitas são, em média, cerca de 5 palavrões por minuto. Mais coisa, Tenho menos que se coisa. despachar para poder dizer-me um bocadinho mais que os palavrões, tenho que falar rápido, não é? Então, lançada em 1987, The Cure for Insomnia, em português A Cura para a Insónia, é o filme mais longo de sempre. Ao todo são 87 horas de filme. Ui. É caso para dizer que se virmos a película toda de uma vez só, não há como não adormecer, não? Acho que toda a gente adormece. Que tem que ser visto em várias fases. E realmente é Não mesmo pode a ser no cura cinema. para a insónia, não é? Portanto, se a pessoa verdade. no dia seguinte não conseguir dormir, olha que vais ver outra vez. Vais ver outra vez o filme. Adormece logo, Só para só com adormecer. medo. Ora, a sala de cinema portuguesa mais antiga chama-se Ideal. É de Lisboa e abriu as portas no ano de 1904. Mais do que um sítio para ver filmes, o cinema de bairro conserva uma identidade própria que nos transporta no tempo. Com mais de um século de história, a sala está agora a sofrer mais um processo de remodelação e modernização. E apesar do grande sucesso de Hollywood e de Bollywood, há outro local onde a indústria cinematográfica está em grande crescimento. Surpreendentemente, um dos locais onde o negócio dos filmes é mais produtivo, imagine, é na Nigéria. É verdade, na Nigéria. Todos os anos são lá produzidos mais de 1.200 filmes, número que fez com que o cinema do país fosse apelidado de Nollywood. Então agora temos Hollywood, Hollywood, Bollywood e Nollywood.
E a última curiosidade que selecionamos é sobre Leonardo DiCaprio. O grande Leonardo. É verdade. Que ocupa o lugar do ator mais bem pago do momento. Mas acho muito bem porque ele é muito bom ator. É verdade, também é verdade. Ao todo, o eterno protagonista de Titanic ganha em média 25 milhões de euros por cada filme em que participa. Olha, só queria fazer 5 minutos. Poxa, também eu. Já era suficiente, não é? Já viste? Não é preciso fazer muitas coisas. Por um filme inteiro, 25 milhões. 25 Para fazer milhões. 5, 10 minutos e já tinhas estava era bom. que ser tão bom como o Leonardo DiCaprio, não é? Que não, enfim, não é para todos. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Come on. 'Cause I'm happy. É verdade, Happy é o nome desta música que acabámos de ouvir, do filme Gru Mal Disposto, foi Pharrell Williams que a canta. Já viste este Gru Mal Disposto? Aliás, conheço algumas pessoas que reencarnam este personagem. São gurus mal dispostos. Mesmo. Uns têm piada,
Com a sua má disposição. Outros nem tanto. Mas pronto. Mas eu, por acaso, gostei muito destes filmes. eu também. Achas que estes filmes são mais assim para adultos ou para crianças? Apesar de acho que serem são- desenhos animados. Pois, eu acho que são mais para adultos. Aliás, há aqui alguns filmes, e nós, quando estávamos a ouvir esta música, estávamos aqui a conversar. O microfone fechado, exato. Exatamente. E estávamos justamente a comentar isto, é porque há uma série de filmes que aparentemente são para crianças, mas não são. Não são mais há para adultos. Tantas só- piadas e tanta coisa Não, que e, os só, adultos e mesmo o percebem no conteúdo, não é. Os miúdos não têm hipótese ainda de apanhar Claro, sim, a mensagem que lá está. E os adultos, adultos, sim. Mas são filmes que eu acho que marcam também pela sua qualidade, pela fotografia, pelos cenários, por tudo. E pelos próprios personagens, não é? E que se calhar estas crianças que agora não apanham completamente o conteúdo, daqui a 10 anos vão voltar a ver estes filmes que estão perfeitamente atuais, que têm uma mensagem perfeitamente atual e vão perceber o que é que está lá, não é? E muito exemplo disso são os Divertidamente, por exemplo, não é? Sim. Tu gostas de filmes de animação? Gosto. Eu também. Gosto muito. bastante. E acho que realmente a animação, nós falamos nisto hoje, isto evoluiu muito e com as novas tecnologias, às vezes fazem-se coisas que parecem impossível. Não é? Só no cinema. Só no cinema. Olha, Fátima, diz-me lá um filme que tu tenhas assim gostado ou que te tenha marcado. Para além do Tubarão. Para além do Tubarão, sim, que saíste de pernas a tremer. Credo. Eu acho que te vou falar de clássicos. Sim. De filmes clássicos, aqueles tipo Feiticeiro de Oz, que eu acho que é um filme extraordinário. Porque é um filme tão antigo, não é? Tem, sei lá, quantos anos? Sim, não há sentido ao passo. É, não sentido trocar o passo, é verdade, do século passado. Claro. Mas tem uma mensagem muito importante. Acho que o filme, em termos cinematográficos, está muito bem concebido. Aquela história do Technicolor ainda Sim, hoje sim, cria sim. impacto, não é? E a história é entrenecedora e chama ao teu lado bom. Apela ao teu lado bom, era isto que eu queria dizer, não é? Porque, sei lá, nós, mesmo aqui na Europa, continuamos a estar muito permeáveis às produções de Hollywood. E realmente, enfim, é indiscutível que muitas produções têm a ver com guerras, fome, catástrofes. Por exemplo, houve uma época em que era as catástrofes naturais, Sim. depois eram as pragas, não é? E hoje em dia tu tens muito ainda a violência, e isso acaba por te, sem tu dares por isso, marcar alguma coisa dentro de ti, não é? E é preciso mais filmes destes que te falem, que te apelem ao teu lado bom, que te deem a perceber que realmente neste mundo, Também existem coisas boas. sim, há pessoas boas, há Olha, coisas sabes, boas a acontecer. Um filme que eu adorei foi A Vida é Bela, Olha, do por Roberto exemplo. Benigni. Adorei o Clube dos Poetas Mortos também. Pronto, outro. Gostei assim de filmes, mas pronto, também adorei o Pretty Woman na altura. Sim, foi marcante na altura, sim. Também era muito giro. E depois pronto, gosto de filmes de ação, gosto muito também desses todos do Tom Cruise. Missões Impossíveis, Top Gun e afins. E aqueles todos Correios da de Marvel, Risco. aqueles da Marvel, alguns, não todos, mas gosto de alguns também. Também gosto. Mas Cocktail era um filme na minha adolescência, então, caramba. não, claro, toda a gente se lembra do Cocktail. Não. É verdade. Top Gun. Pois foi o que eu disse. Top Gun. Disseste. Eu não. Pá, não estás atenta. Pois não, estava aqui a pensar noutra coisa. Peraí, olha, foi outra vez a do que Olha, estava. eu já vi o Top Gun, vi este novo Maverick e vai sair para o ano outro Maverick. Que também hei de ver se Deus quiser. Com certeza. Mas pronto, eu acho que é importante fazerem mais filmes para apelarem aqui ao nosso lado bom, para nos mostrarem que este mundo não é só guerras, não é só fomes, não é só catástrofes. Há coisas boas que estão a acontecer. É verdade. E isso é importante para que não estejamos sempre todos muito deprimidos e desesperançados. Não é? Ora, muito bem. Bela bonito. mensagem. Sim, senhora Fátima. Olha, feito improviso. Nem sei o que é que desceu aqui que me fez dizer isto. Foi aqui uma inspiração. Vamos. Olha, Estamos a acabar, não é? Pois é, é verdade. Também já ninguém tem paciência para nos ouvir. Se é que alguém esteve a ouvir, mas espero que sim, não é? Também espero que bem sim. que sim. Espero que quem tenha estado a ouvir tenha gostado daquilo que ouviu. E que também tenha aprendido algumas curiosidades, como nós Pronto, aprendemos ao verdade. fazer este programa. Pronto, então estamos no fim. Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostámos de estar Nós não aqui. gostamos nada de estar aqui, não sei porque estás a mentir. Fátima, não digas isso. Não era para saber. Não.
Claro que adoramos estar com os nossos ouvintes. Não, e adoramos É para estar eles aqui, que estamos aqui. É, exatamente, não é? nem mais. E estamos aqui consigo e tivemos em mais um Olá Vizinho. E eu sou a Fátima. E eu sou a Luísa. Por acaso não se lembram. E estaremos então, olha, mais uma vez, de novo, para a semana, no nosso grande estúdio da RFB, como é habitual, numa terça-feira da próxima semana, se calhar às Que horas? 15, não? Pode ser. Pronto. Ora, está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada em si e que está consigo 24 horas por dia. Então até para a semana. Olá, vizinho! Olá, vizinho! Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém Todas as terças, às 3 da tarde. Somos a sua companhia.